Estamos estudando a lição Cristianismo Prático no Lar e agora estamos na lição 6, que tem por título Um Lar que Conduz ao Céu. Na lição de número 5, a ênfase foi na importância de os pais procurarem aprender sobre esse tema de educação de filhos, lendo livros, estudando, e nós temos muitos livros sobre esse assunto. A lição 6, a ênfase vai ser em alguns pontos importantes sobre a educação dos filhos. Então, vamos aproveitar e aprender aqui um pouco sobre essa questão da educação dos filhos. O verso que nós vamos ler agora está em Gênesis 18, verso 19, que fala sobre Abraão. Preste atenção. Porque eu o conheço, que ele ordenará seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que ele tem falado. Deus, ele escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação, e aqui o próprio Deus dá uma ênfase de que Abraão era um sacerdote que seguia a vontade de Deus, que ordenava bem o seu lar. E Abraão, então, não foi escolhido de forma aleatória. Deus viu em Abraão um sacerdote que ordena bem a sua casa. E por isso ele foi escolhido para ser o pai de uma grande nação. O texto para reflexão inicial aqui está na Review de Herald, 30 de março de 1897. Preste atenção. Uma obra feita ao acaso no lar não suportará um exame no juízo. Os pais cristãos devem combinar a fé com as obras. Como Abraão ordenou a sua casa após si, assim devem eles ordenar a sua. É dada a norma que cada pai deve elevar. Guardem o caminho do Senhor. Qualquer outro caminho é uma vereda que leva não à cidade de Deus, mas às fileiras do destruidor. Nós precisamos entender que uma obra feita de qualquer maneira no nosso lar vai ser condenada no juízo. Isso é muito sério, querido. É por isso que nós queremos reforçar e repetir. Estude sobre o assunto de educação. Aplique aquilo que você aprender na sua casa com muita oração, com muita devoção, com muito amor, para que nós possamos ser verdadeiros exemplos e instrumentos de Deus na educação das nossas crianças. A pergunta 1, na lição 6, ela vai dar ênfase de que toda a educação que vem do céu, toda a educação verdadeira, atinge o coração. Deuteronômio 6 diz assim, olha, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Nós precisamos, quando educarmos os nossos filhos, ter em mente que nós não estamos corrigindo apenas a atitude deles. Nós estamos contribuindo para que Deus forme neles um caráter, para que Deus dê a eles um novo coração, para que eles possam, quando tiverem consciência, nascer de novo no reino dos céus. As nossas correções não devem ser no intuito de corrigir apenas o exterior, a aparência, mas deve atingir o coração. E a lição ela vai trazer aqui como que os pais podem fazer isso. Como que Deus ensina aos pais na correção a atingir o coração dos filhos. A pergunta 2 agora, ela vai dar ênfase na questão dos pais organizarem o tempo dos filhos. Os pais precisam criar uma rotina e exigir que essa rotina seja cumprida. Isso é ensinar os filhos a serem disciplinados, a serem
organizados no seu dia a dia. A rotina precisa existir na educação de nossos filhos. A pergunta 3, ela vai falar de algo muito sério. Quando nossos filhos errarem, nós não podemos ser violentos, agressivos, quer seja por palavras ou por ações. Apesar de a lição vai mostrar que é necessário, às vezes, usar a correção na vara, nas palmadinhas, mas isso nunca pode ser com violência e com agressividade, mesmo que seja por palavras. Eu quero ler um texto aqui que está em Orientação da Criança, na página 283. Diz assim: a impaciência nos pais excita a mesma nos filhos. A paixão manifestada pelos progenitores cria paixões nos filhos, suscitando-lhes o mal da própria natureza. Toda vez que eles perdem o domínio de si mesmos e falam e agem impacientemente, pecam contra Deus. É muito sério isso, papai. É muito sério isso, mamãe. Nós precisamos clamar ao Senhor para que nos dê paciência, principalmente na hora que os nossos filhos erram, desobedecem, são rebeldes. É nesse momento que nós precisamos entender que falar em voz alta, em voz zangada, isso só vai piorar a situação. E nós precisamos, então, agir conforme a Bíblia nos ensina. E é aqui que nós vamos entrar na questão da forma de corrigir os nossos filhos. E aqui a lição ela vai trazer a importância de usar a palavra de Deus na correção. Se você tenta corrigir os seus filhos apenas com argumentações, você vai ser derrotado. Não pelos próprios filhos, mas pelo inimigo. Porque geralmente, quando nós não utilizamos a palavra de Deus, nós vamos agir com impaciência, nós vamos agir com violência nas palavras, ou às vezes até quando tivermos que aplicar a vara na correção, nós vamos fazer de forma violenta, de forma irritada, e isso vai transmitir para o coração do nosso filho um sentimento que não provém do céu. E aqui tem um texto que fala de que, olha o que diz aqui em Orientação para a Criança, na página 261. Não deixeis que vejam em vós uma manifestação do espírito de Satanás. Isso não vos ajudará a preparar e educar vossos filhos para a vida futura e imortal. A nossa missão é educar os nossos filhos para o céu, para a eternidade, e não somente para esse mundo. Quando nós corrigimos os nossos filhos com violência, quer por palavras ou por ações, o texto diz que nós estamos manifestando o espírito de Satanás e não o espírito de Cristo. E isso é muito sério. Isso deve causar em nós uma reflexão profunda e cairmos sobre os nossos joelhos para que o Espírito Santo tome os nossos lábios, para que o Espírito Santo tome o nosso coração, a nossa mente e nos ensine a educar, a corrigir os nossos filhos, principalmente nos momentos de rebeldia. Orientação da Criança, na página 246 e 247, diz assim: às vezes, estando fatigados pelo trabalho ou oprimidos de cuidados, não mantêm os pais um espírito calmo. Antes, manifestam uma falta de tolerância que desagrada a Deus e traz uma nuvem sobre a família. Pais, ao vos sentirdes mal-humorados, não cometais o grande pecado de envenenar toda a família com essa tão perigosa irritabilidade. O que devemos fazer então? Silenciar, entrar no nosso quarto e orar. Só sair do nosso quarto de oração quando o Espírito de Cristo estiver abrandado a nossa impaciência
e trago a nós o domínio próprio, a paciência. E aí sim, nós vamos educar os nossos filhos de maneira poderosa e vamos atingir o coração dos nossos pequenos. Queridos, é necessária a aplicação da vara? Sim, é necessário. Mas, olha o que diz aqui, orientação da criança, na página 250. A mãe pode perguntar: nunca deverei castigar meu filho? A vara pode ser necessária quando falharam outros recursos. Contudo, não deve fazer uso dela se for possível evitar. Mas, se medidas mais brandas se mostrarem insuficientes, deve administrar-se com amor o castigo que levará a criança à compreensão de seus deveres. Frequentemente, um só destes corretivos será suficiente para mostrar à criança pelo resto da vida que não é ela que governa. Olha que interessante. Devemos sim administrar a vara? Sim, mas com amor, com paciência. E ela fala aqui que muitas vezes isso deve ser evitado se nós usarmos os recursos da tolerância, da conversa, do diálogo, da palavra de Deus, das promessas bíblicas. E quando nós usarmos a vara, ela diz que, às vezes, em certas situações, uma só correção será suficiente para que o filho possa entender pelo resto da vida quem é que governa no lar. Queridos, é um assunto muito sério, é um assunto que merece a sua atenção, não só nesses poucos minutos que nós estamos aqui passando nesse vídeo, mas a sua atenção em ler livros, em orar ao Senhor, em aprender de como educar os nossos filhos. E a lição vai finalizar trazendo a importância de nós investigarmos o coração dos nossos filhos. Nós precisamos conhecer os nossos filhos. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a também se avaliar e a se conhecer. E isso, meu irmão e minha irmã, só pode acontecer pelo poder de Deus através da palavra de Deus. Se nós não utilizarmos da palavra de Deus para educar os nossos filhos, colocando no coração deles promessas bíblicas poderosas para que eles mesmos entrem no combate da fé junto conosco, nós sairemos perdedores e nós perderemos os nossos filhos por toda a eternidade. Tente imaginar você na eternidade sem o seu filho. Causa uma dor? Eu tenho certeza que sim. Agora eu pergunto, será que essa dor não vai te impulsionar a aprender mais sobre como educar o seu pequeno, o seu querido filho? Eu finalizo aqui com o texto que está em Orientação da Criança na página 253. Preste bem atenção. Não os ameaceis com a ira de Deus se cometerem um erro. Antes, levai-os a Cristo em oração. Vale uma pergunta aqui, antes de nós terminarmos esse texto. Quantas vezes na correção do seu filho você orou com ele? Quantas vezes, ao invés de manifestar ira, você chamou seu filho, ajoelhou-se com ele, leu a palavra de Deus em alguma promessa específica e fez uma oração para que Cristo habitasse no coração do seu filho? O texto continua. Antes de ocasionar dor física a vosso filho, revelai se sois pai ou mãe cristãos, o amor que tendes por vossos pequenos que são sujeitos a errar.
Prostrando-vos perante Deus com vosso Filho, apresentareis diante do Redentor, que é cheio de simpatia, as suas próprias palavras. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Esta oração trará anjos ao vosso lado. Vosso filho não se esquecerá destas experiências, e a bênção de Deus repousará sobre tal instrução, levando-o a Cristo. Quando as crianças compreendem que seus pais estão procurando ajudá-las, elas aplicam suas energias na devida direção. Que bênção, meu irmão! Que bênção esse texto! Quando as crianças entendem e percebem que os pais estão procurando ajudá-las nessa caminhada para a eternidade, as próprias crianças vão se juntar a nós nessa batalha. Entre nessa batalha, meu irmão, com toda a sua força, em nome de Jesus, e que Deus o abençoe.